Nós estamos em Lucas capítulo 17, no versículo de número 32, a solene advertência de Jesus a nós, a mim e a você, lembrai-vos da mulher de Ló. E nós vimos na primeira parte, só recapitulando, que a mulher de Ló representa todas aquelas pessoas que, mesmo convivendo com gente piedosa, não se deixa influenciar por tal piedade, visto que ela era nora de Abraão, de Sara e esposa de Ló, de quem se diz o justo Ló. 1 Pedro fala que Ló era um homem justo. Mas mesmo convivendo, imagine você, pense comigo, você conviver com Abraão, nós somos influenciados pelos textos que temos sobre Abraão. A informação que temos a partir das Escrituras, do Antigo Testamento, principalmente Gênesis, a partir do capítulo 12, nós temos vários textos no Antigo Testamento e alguns importantes, como o texto de Romanos 4, como o texto de Gálatas, capítulo 3, como aquela primeira parte da galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Então, se com um pouco de informação, com um pouco de conhecimento sobre Abraão, nós somos influenciados por ele, imagine aquela mulher que conviveu. Possivelmente, quando Ló casou-se com ela, Abraão foi o responsável pela festa, pagou, organizou. Abraão era um homem muito rico, Ló, filho do irmão dele, que tinha falecido, então Abraão cuida desse filho, e como fosse o filho dele. Então você imagina, ela convivia, finais de semanas, viagens, passeios, refeições, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, conselhos. Quantas vezes Sara deve ter chamado, vem cá filha, o que está acontecendo? Aconselhava, ensinava, era uma convivência. Era o cotidiano. Imagine você viver, 20, 30 anos, ter um cotidiano com Abraão e com Sara. Só que essa mulher não se deixou levar por essa piedade. E ela foi transformada numa estátua de sal. O segundo ponto de vista que eu quero trazer para nós, como ensino, como estudo, como ponderação, pensamento, é que a mulher de Ló, a senhora Ló, como nós temos chamado, ela representa uma igreja, uma denominação. O que aconteceu com Ló? Houve uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Vamos pensar assim, trazer para a narrativa e para a linguagem bíblica da igreja? É como se tivesse havido uma divisão. O Ló era da igreja de Abraão. Cuidado, hein? Você que está numa igreja que é fruto de divisão, agora você... É bom você saber a origem da sua denominação. Deixa eu abrir aqui um parêntese, porque o que eu vou falar agora tem a ver com isso. Talvez você frequente uma igreja que é fruto de uma divisão. Vamos trazer essa analogia. Abraão tinha uma igreja, mas os pastores começaram a se desentender. E o Abraão falou, olha, nós não vamos ficar brigando não, é melhor você seguir seu caminho. E o Ló pegou os pastores dele, com a esposa, obviamente, e foi na direção de Sodoma. E a mulher de Ló, obviamente, ela foi junto. Só que você lê no texto, Gênesis, ali pelo capítulo 14, você tem que ler tudo do 12 em diante. Eles não entraram em Sodoma imediatamente. A Bíblia fala que eles armaram as suas tendas, não é? Eram pessoas de posse, suas casas, até as entradas da porta de Sodoma e de Gomorra. Num primeiro momento, a senhora Ló não convive com Sodoma e Gomorra, mas ela fica perto, como tem acontecido hoje com as igrejas evangélicas. Elas estão se aproximando. E à medida que elas vão se aproximando de Sodoma e Gomorra, do mundo,
das portas do pecado, onde o pecado é acessível, ela vai se afastando também daquele culto antigo, porque Abraão representa o culto antigo. Qual era o culto de Abraão? Era o culto da fé, era o culto da oração, era o culto da palavra, era o culto da família. Se a gente, comparando, fazer de Abraão uma igreja, um culto, você vai ver que aquele era um culto muito singelo. Era uma vida simples. Abraão era um homem de vida simples. Representa uma igreja simples, uma denominação simples, cuja maior característica de culto é a fé em Deus, a operação de milagres, tal qual o ministério de Jesus. É a palavra, é a vida de oração, é a simplicidade das coisas. E olha que Abraão era um homem muito rico, mas mesmo sendo um homem muito rico, era um homem simples. Você não vê extravagância em Abraão e em Sara. Você não vê ostentação, não se diz. Ao contrário, Pedro manda as mulheres imitarem a Sara. Ele diz, olha, não sejam mulheres vaidosas como as mulheres do mundo, que se vestem sensualmente, que fazem cortes de cabelos esquisitos, é isso que Pedro fala, mas tenham em vocês o exemplo da vossa mãe Sara. Ele chama Sara as mulheres de Deus, as mulheres que vencem, a mãe delas é a Sara, o exemplo de mulher, exemplo de fé, que teve os seus erros, teve os seus equívocos, mas era uma mulher temente, era uma mulher que falava com Deus. A Sara chamava Abraão de Senhor. Era um temor, era um respeito que aquela mulher tinha pelo seu marido, temente a Deus. E é assim que tem que ser uma igreja. Mas a senhora Ló não. Essa denominação, senhora Ló, ela vai se afastando do culto simples, do culto da fé, do culto da palavra, do culto da oração, do culto da família, e vai se aproximando do culto de Sodoma. No culto de Sodoma pode tudo. Eu estava orando essa madrugada e eu converso muito com Deus assim. Eu disse, Senhor, eu vou falar algumas palavras para as pessoas pensarem. Seu pastor, ele se parece mais com Jesus ou com o Justin Bieber? Seu pastor. Façam aí uma imagem de Jesus, dos homens de Deus. Ele se parece mais com esses homens de Deus, desde a sua aparência, da sua vestimenta, indumentária, até o trejeito, a maneira de tratar, a maneira de lidar. Ele se parece mais com Abraão, com Jesus, com Pedro, com João, ou com Justin Bieber? E a sua pastora? A sua pastora, ela é mais parecida com a Sara ou com a Madonna? Ou com a Katy Perry? Ou com a Lady Gaga? Ou com a Dua Lipa? Sei lá quem dessas. E o culto da sua igreja? O culto da sua igreja é mais parecido com aquele culto de Jesus no Sermão da Montanha ou com um show? Com o show do U2? Com o show da banda famosa? Como é o culto da sua igreja? A estética dela é mais parecida com aquele tabernáculo do deserto, com o templo, com aquilo que foi influenciado diretamente pelos céus. O tabernáculo do deserto foi influenciado por Deus. Deus deu um modelo para o Moisés. O templo de Salomão, apesar de toda aquela pompa e aquele requinte, teve influência do céu, porque foi um templo e um culto que buscava agradar a Deus. O cenáculo, para a gente ficar no Novo Testamento, o cenáculo onde Jesus ministrou a Santa Ceia e onde o Espírito Santo desceu sobre os 120,
O templo da sua igreja se parece mais com aquilo que nós lemos nas Escrituras ou com uma casa de show? Com uma boate? Ixi, pastor, lá na minha igreja parece uma boate, assim, é bem igualzinho. Preto, luzinha, fumacinha. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mulher de Ló, a igreja, a denominação que é influenciada pelo mundo, que deu as costas para Abraão, que foi embora do deserto, que foi embora do culto antigo, daquele culto inspirado em Deus, e que está cada vez mais se parecendo com o mundo. Nós lemos na narrativa que eles começam em Sodoma, perto da entrada da cidade, na porta da cidade. Quando o juízo de Deus vem, eles já estão morando dentro da cidade. A casa de Ló, você lê no capítulo 18, já era dentro da cidade. Aí, como diz um amigo meu, tinha ido o boi com a corda, e foi o boi com a corda. Porque você fica flertando, e as denominações estão flertando com isso, com o mundo. Não, nós temos que parecer com o mundo, a igreja tem que ser um lugar atrativo para todas as pessoas. Não, a igreja não tem que ser um lugar atrativo, a igreja tem que ser um lugar de confronto. A igreja tem que confrontar o pecador. Eu quero ser um pastor, e eu quero que a minha igreja seja uma igreja que todo pecador que chegar aqui se sinta desafiado, se sinta provocado. Porque Jesus é uma pedra de tropeço. E ou você tropeça nela e é destruído para ser refeito, ou um dia essa pedra vai cair e não vai haver como restaurar, porque ela vai te esmiuçar. Jesus é um sinal contraditório. É cheiro de vida para quem quer vida, mas ele é cheiro de morte para quem quer morte. Nós temos que ser uma igreja, e nós pastores, eu convoco meus colegas pastores a trabalharem assim, a criarem suas denominações, as suas igrejas locais assim. Os pecadores de Sião têm que se assombrar aqui, têm que sentir raiva. Eu quero pregar e eu quero que as pessoas sintam raiva de mim, porque é assim que elas vão mudar. Elas vão sair incomodadas, com a consciência delas feridas, sendo quase que pegas em flagrantes pelo Espírito Santo. Os segredos dos corações das pessoas têm que ser manifestados, e as pessoas têm que sair compungidas, ou para a vida ou para a morte, porque o Evangelho é cheiro de vida para quem vive, é cheiro de morte para quem morre. Vai ser uma decisão da pessoa. É isso que o Evangelho tem que provocar. Mas a mulher de Ló, a senhora Ló, não. A senhora Ló não queria essa igreja. A senhora Ló queria uma igreja onde tudo era permitido, pode beber, pode fumar, pode se prostituir, pode roubar, pode ser o que queira ser, e domingo a gente vem aqui, está tudo bem, porque nós nos sentimos em casa. É claro, os pecadores estão se sentindo em casa. Aquele homem que vivia numa boate, hoje ele vai numa igreja, é igual. Tem até a mulherzinha que dança lá, não tem? Agora é moda. Elas só não estão de biquíni e nem com os seios à mostra. Mas é igual. Está tudo preto. Tem luz, tem fumaça, tem música, tem mulher dançando. Uau! O pecador fala: achei minha igreja. Achei, aqui é legal, olha só, estou em casa. Está em casa, pecador, você está em casa. Mas a advertência para você é: lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela foi transformada numa estátua de sal. E a não ser que você siga o que o anjo manda, porque o anjo mandou eles correrem pela vida deles. Apressa-te pela sua vida, corra pela sua vida, esteja preparado para quando o juízo de Deus cair, você seja encontrado, protegido e guardado sob a sombra da cruz do Cristo. Quando nós olhamos para ele, ele era sem
formosura não tinha um parecer que nós nos contentávamos, como está escrito no profeta Isaías, mas Ele é o nosso Salvador. Cuidado com estéticas, cuidado com o mundo. Em 1 João 2,15 está escrito: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pense nisso. Mulher de Ló representa as igrejas mundanas. E aí eu pergunto, mais uma vez, tua igreja se parece mais com um tabernáculo santo ou com uma casa de shows? Seu pastor é mais parecido com Pedro, com João, com Jesus, com João Batista ou com Justin Bieber? A tua pastora, ela é parecida com Sara, com Rebeca, com Maria Madalena ou com a Madonna? É fácil discernir. Se você tiver 2 neurônios, você consegue discernir entre o que é de Deus e entre o que é do diabo. E tenho dito.